Aí é que eu digo que o fato dele já ter um parcial letramento do que é o futebol brasileiro, de como é o jogador brasileiro quando está no Brasil, isso pode ajudá-lo, porque, de repente, algumas declarações que ele concedeu em entrevistas, que no futebol brasileiro elas geram desconforto no ambiente interno, de repente ele agora, com mais vivência, com mais conhecimento, pode ser que haja de outra forma, sem se descaracterizar em relação à sua própria personalidade. Agora, para mim, a grande expectativa que eu tenho é em relação ao Fernando Lázaro. Eu olho para aquele quadro ali, o Fernando Lázaro é o único negro que está ali. Vai dirigir o time de segunda maior torcida do país. Fernando Lázaro é um técnico da novíssima geração. É a primeira vez que ele vai efetivamente dirigir um clube. Ele já trabalhou, treinou o Corinthians, mas não era algo oficial. Então, o desafio da direção do Corinthians vai ser, ela escolheu o Fernando Lázaro, o convidou, ele aceitou, ia trabalhar na seleção brasileira durante a Copa. Perfeito, perfeito. Agora, ela vai ter que dar um respaldo para o Fernando Lázaro. Porque quando ela escolheu o Silvinho, na primeira trovoada, ela disse até lá, um abraço, Silvinho, não dá, não é? Então agora, se ela escolheu o Fernando Lázaro, que é um técnico da nova geração, que vai... E olha que o Silvinho tinha uma história como jogador do Corinthians, como jogador do futebol europeu, era um jogador campeão brasileiro. Com passagem em comissão técnica da Seleção Brasileira e Copa do Mundo. Um jogador importante na história do Corinthians. O Fernando Lázaro, ele é filho de um dos maiores atletas da história do Corinthians, que é o Zé Maria, mas paternidade não conta nessa hora. Não. E vai ter o primeiro trabalho da vida dele. O Silvinho tinha o segundo da vida dele. Então, e aí ele terá hesitações que o batismo provoca. E a frustração da torcida do corintiano de ter perdido o Vitor Pereira para o Flamengo. Então, assim, o recado para o corintiano acabou sendo: perdemos o técnico que eles, no caso, queriam manter, e está vindo alguém antes mesmo da confirmação do Vitor Pereira para o Flamengo, mas na prática você conjuga as coisas. Claro. Está vindo alguém que é um treinador iniciante. Esse cara, sem dúvida, começa o ano numa fogueira danada. Mas que é melhor para o Corinthians contratar um iniciante ou contratar um mais do mesmo? Então, mas ele já tem um conhecimento também do Corinthians. Depende do mais do mesmo. Se o mais do mesmo... Depende do mais do mesmo. Depende. Contratar um mais do mesmo, é melhor você fazer uma aposta. Mas, Olédio, por exemplo... Uma identificação com o clube. Antes de passar a palavra aqui para o Pedro, se, por exemplo, sai o Vitor e traz o Eduardo Cudê, sobre o Eduardo Cudê você tem certezas. Sobre o Fernando Lázaro, há dúvidas, não da sua capacidade, mas nos momentos de tensão que uma equipe de futebol passa numa temporada e que geralmente a convicção de quem contratou é abalada, porque, para mim, no teste de convicção dessa temporada que terminou, passaram os dirigentes do Fortaleza, o John Textor no Botafogo. Esses passaram no teste de convicção. Quero isso e vou bancar Cruzeiro. O Pesolano, embora o Cruzeiro não tenha passado por muitas turbulências na Série B. O teste para a direção do Corinthians é esse teste, Pedro. Qual é a convicção? O Corinthians tomou uma traulitada, o Corinthians perdeu aqui, um jogo ali, ele pensou numa coisa que não deu certo. Está convicta a direção do Corinthians de que é o Fernando Lázaro? Porque ela não teve essa convicção com o Silvinho. Na primeira trovoada, ela já disse, não dá.